Se eu tivesse sido eliminada da vida aos 16 anos, ninguém teria notado. Eu já sentia isso naquelas manhãs frias, quando a xícara fumegante que minha sogra me servia parecia um abraço e, ao mesmo tempo, uma sentença. Meu nome é Maria, hoje tenho 70 anos, mas naquela época, eu era apenas uma menina, obrigada a morar na casa de uma mulher que não me suportava. Cada manhã começava igual: o cheiro de pão fresco, café recém-passado, e um gosto estranho de morte que eu não conseguia identificar de imediato. Você consegue imaginar o horror de perceber que alguém quer te matar com o próprio café da manhã? É algo que corrói a alma, um veneno que não só ataca o corpo, mas a confiança, a infância e até a própria memória. Eu levantei cedo naquela primeira manhã, tropeçando nos meus próprios sapatos, tentando não chorar. Dona Áurea, minha sogra, me observava com olhos frios, quase divertidos. Ela me ofereceu a xícara com um sorriso que não alcançava os olhos. Foi nesse momento que tudo mudou. Eu era ingênua. Tinha apenas 16 anos. Não sabia o que esperar de um casamento arranjado, nem de uma mulher que parecia nutrir prazer no meu desconforto. Mas tinha instintos. E a vida, mesmo tão curta, ensina a desconfiar. Eu senti algo errado naquela bebida. O cheiro era doce, mas pesado. O aroma do café se misturava a algo metálico, amargo, que queimava a garganta antes mesmo de engolir. Nos dias que se seguiram, percebi o padrão. Cada manhã, a mesma xícara. O mesmo sorriso falso. Meu estômago se revolvia. Minhas mãos tremiam, mas não tinha para onde correr. Minha própria casa se transformara em prisão. Cada cômodo, uma armadilha silenciosa. Mas foi justamente nesse medo que a vingança começou a nascer dentro de mim, menos uma vingança que, aos 16 anos, eu não sabia nomear, mas que se tornaria a razão de eu sobreviver. Eu lembro da primeira vez que quase fui descoberta. Dona Áurea entrou na cozinha enquanto eu examinava os grãos de café, olhando-os como se pudesse sentir o veneno escondido ali. Ela sorriu menos aquele sorriso que escondia ódio, e talvez prazer, e disse: "Você não vai gostar do que tem aqui. Mas já que é obrigada a beber, melhor acostumar-se." Eu engoli em seco e fingi confiança. Mas por dentro, planejava. Como uma menina de 16 anos sobrevive a dias em que cada refeição é um risco. A pergunta que me guiou durante aquele tempo não era apenas sobre a morte, mas sobre justiça. Como eu poderia mostrar a ela que ninguém brinca com a vida de outro ser humano, menos mesmo quando esse ser humano é jovem, frágil e sozinha? Foi assim que cada manhã se tornou uma lição de alerta. Cada olhar dela uma ameaça silenciosa. E cada respiração minha, uma preparação para algo maior. Eu não podia fugir, não havia para onde ir. Mas comecei a observar, a vigiar, a aprender os hábitos dela, os horários, os momentos de descuido, e foi nesse aprendizado que o plano começou a se formar. O café da manhã continuou, dia após dia, e com ele, minha mente se tornou uma arma. Cada detalhe que ela ignorava era uma pista. Cada gesto, cada pausa, cada resmungo no canto da boca, menos eu anotava mentalmente. Como se estivesse escrevendo o roteiro de uma vingança, que só eu poderia interpretar. Eu não era mais apenas uma vítima, começava a me tornar alguém que poderia controlar o próprio destino. E então, uma manhã aconteceu algo diferente. Dona Áurea entrou na cozinha e me entregou a xícara com aquele sorriso habitual. Mas naquele dia, algo mudou. O café não parecia apenas metálico. Havia algo na postura dela, no jeito de me encarar, que me disse: "Hoje, você talvez não sobreviva." Foi nesse instante que percebi que não podia mais esperar. Eu precisava agir. Mas como uma menina de 16 anos, sem ninguém para me proteger, poderia enfrentar uma mulher adulta de 70 anos, cheia de ódio e experiência? A resposta me veio de forma silenciosa, quase cruel. Se eu quisesse sobreviver, precisava me tornar tão fria quanto o veneno que me ofereciam todas as manhãs. E foi assim que começou a minha vingança, lenta, calculada, silenciosa.
Eu observei, aprendi, planejei, e finalmente, esperei pelo momento certo. Mas você já se perguntou até onde uma vítima pode ir, antes de se tornar algo que ela própria jamais imaginou? É uma linha tênue, entre sobrevivência e destruição. E naquela casa, eu estava prestes a atravessá-la. Neblina no ambiente, para intensificar o clima de suspense. A primeira vez que tive certeza de que havia veneno no meu café, não foi por um sintoma dramático como em filmes, nem por uma queda imediata. Foi por uma sequência de pequenas traições do meu corpo. Um tremor que começava nas pontas dos dedos, uma náusea que vinha como onda, e depois recuava. Uma sonolência repentina, que me fazia querer fechar os olhos no meio da conversa. Coisas que, isoladas, poderiam ser explicadas por ansiedade, por sono mal dormido, por tristeza, mas somadas, uma atrás da outra, formavam um padrão tão claro quanto linhas riscadas em vidro. Naquela manhã, sentei à mesa e observei a xícara como se fosse um objeto estrangeiro. Não bebi. Fingi que estava com pressa, menos uma mentira frágil, porque ninguém aceitava que eu recusasse a própria xícara naquela casa. Dona Áurea franziu a testa, mas disfarçou com um comentário sarcástico. Sempre dramática você. Eu sorri. Dentro de mim, algo se solidificou. Eu precisava de provas. E em cidades pequenas, como a minha menos, onde ninguém acreditaria numa história contada por uma menina casada com um homem de pouca voz, menos provas seriam tão afiadas quanto uma lâmina. Comecei com o que eu tinha. Percepção. Aprendi a observar o preparo do café, sem que ela percebesse. Ficar invisível foi a primeira lição. Sentei-me na soleira da cozinha, fingindo estar distraída com o trabalho de costura que me movia as mãos. Vi o movimento das mãos dela, menos a colher que mexia com pressa, o ato de tirar a tampa de um vidro, ao qual eu não tinha acesso, o saco de pó que ela abafava com um guardanapo antes de misturar na cafeteira. Pequenos rituais que, à primeira vista, pareciam normais, mas naquele lar onde eu era alvo, até o normal podia ser arma. Na segunda semana, peguei coragem e comecei a testar. Não conhecia química, não tinha livros na minha casa sobre intoxicação. Tinha apenas calma. Às vezes a justiça é feita de paciência, de observação e de improviso. Eu comecei a usar o meu próprio corpo como laboratório. Provava um gole e esperava os sinais. Se a tontura vinha, então anotava a hora, a intensidade, os minutos até a melhora. Mantinha em silêncio essas notas invisíveis, gravadas na minha mente. Ao comparar dias, percebi que havia momentos de maior intensidade. Dias em que o veneno parecia mais forte. Dias em que a bebida estava mais doce no fundo do copo, como se houvesse açúcar demais, para disfarçar algo mais. Havia uma cadência, quase musical, nos ataques. O medo me ensinou a ser esperta. Eu comecei a observar outras coisas. A disposição dela, o humor, o que comia. Descobri que às vezes, quando recebia visitas, o cuidado em me envenenar diminuía. Quando estava só, aumentava. Então eu aprendi a provocar visitas menos amigas da vizinhança, primas distantes, apenas para ver se ela mudava o comportamento. Era estranho. Forjar hospitalidade para evitar a morte era uma ironia que só a necessidade explicava. Essas visitas me deram tempo, distraíram seus olhos. Elas não sabiam que comigo salvavam uma vida. Houve uma manhã em que tudo mudou. Acordei mais fraca, com o corpo pesado como chumbo. A xícara que ela colocou diante de mim parecia flutuar. Minha visão ficou embaçada. Senti um frio tomar a nuca, e uma voz na minha cabeça dizia: "Sei quer agora. Ninguém vai notar." Foi quando minha mãe, menos a verdadeira mãe que há muito fora dispensada da casa, menos apareceu. Ela vinha de visita, trazida por uma desculpa qualquer. Eu jamais a chamaria, pois sabia que isso traria tempestade. Mas aquele dia, foi um presente que o acaso me deu. Quando minha mãe entrou na cozinha, Dona Áurea recuou e deixou a xícara no canto, fingindo não saber de nada. A presença dela me deu a chance de pegar um restinho do fundo da xícara.
um resíduo amargo que deixei em um guardanapo enrolado no bolso. Aquilo, por mais ridículo que pareça, foi o primeiro pedaço de evidência que consegui roubar com minhas próprias mãos. Não havia laboratório para enviar aquilo. Não havia médico que acreditasse numa menina que havia sido comida por um casamento arranjado. Então eu precisei ser engenhosa. Entendi que, se não podia provar com ciência, podia provar com estratégia. Comecei a preparar pequenas armadilhas. Numa semana, troquei os copos quando ela não olhava. Juntei, com paciência, os resíduos deixados, um tilintar de pó embaixo da garrafa, um pó fino, em um canto da mesa. Anotei tudo. Criei aos poucos um mapa do veneno, onde ela colocava, que horários, que repentinas variações no gosto. Era como montar um quebra-cabeça, com peças que cheiravam a morte. Enquanto isso, a casa vivia sua rotina cruel. A cada manhã, eu fazia pose de mulher domesticada, do nora submissa, porque agir diferente me traria suspeitas. Eu ria nas horas certas, levantava a voz para lavar a louça, quando ela olhava, falava coisas sem sentido nas conversas, para parecer natural. Mas por dentro, eu era uma tempestade. Havia uma ferida aberta que não cicatrizava, alimentada por um ódio que eu nunca achara que pudesse nascer. Era a raiva de uma menina que teve roubado seus sonhos e sua infância, transformada em uma determinação terrível, não permitir mais que aquela mulher jogasse com vidas. E então veio a primeira pequena vingança, menos nada do que se imagina em filmes. Nada teatral. Uma noite, enquanto a casa dormia menos ou fingia dormir, eu entrei na cozinha com as mãos frias de expectativa. Troquei a embalagem de café por outra, que eu havia comprado em segredo na rua. Não para envenenar outra vez, mas para testar se isso faria com que ela reagisse de forma que revelasse algo. Coloquei um bilhete escondido no saco. Uma palavra arriscada. Observe. Não era uma ameaça, era um aviso silencioso, que eu queria que chegasse ao corpo dela, como uma picada de galo. No dia seguinte observei. Ela entrou, pegou o saco, e leu. O rosto dela não mudou à vista, mas pude sentir a tensão no ar, como se os móveis da casa tivessem percebido. Um pequeno triunfo. Eu havia mostrado que sabia, sem acusar. E quando uma pessoa que mata, percebe que existe alguém que percebeu, começa a hesitar. Essa hesitação é preciosa. As hesitações dela me deram uma vantagem. O medo é um erro que destrói a coragem de quem o carrega. Dona Áurea passou a olhar para o próprio café com menos desprezo e mais precaução. Começou a guardar frascos fora do lugar usual. Pequenas inconsistências surgiram. Um remédio que desaparecia. Um vidro recolocado em outro armário. Uma chave que não estava onde devia. Eu as observei como quem observa um mapa de um inimigo, menos memorizando rotas, preparando respostas. Mas vingança preparada também exige ética menos. E nesse ponto confesso que eu me perdi às vezes. Havia uma voz na minha cabeça que me lembrava dos limites, que dizia que não se mata por ódio, que a vida humana tem dignidade, mesmo quando mancamos de justiça. Outras noites, chorei de remorso, pensando que um caminho violento me transformaria em algo que eu jamais desejaria ver no espelho. Ainda assim, a necessidade de proteger minha própria vida falava mais alto, e resolvi que, se fosse necessário, faria com que ela experimentasse o medo, não para matá-la, mas para que soubesse o que é ser dominada pela incerteza que ela, por tanto tempo, impôs aos outros. Planejei então o próximo passo. Recolher testemunhas. Se eu não podia levar amostras para análise científica, eu podia criar situações onde outras pessoas notassem meu estado e conseguissem observar o comportamento de Dona Áurea. Chamei um vizinho, um homem simples, que por acaso lembrava-se de mim quando criança menos, e o convidei para almoçar. Não contei nada, simplesmente deixei que ele me visse trêmula, pálida, e que, no mesmo almoço, visse Dona Áurea agir de maneira estranha ao servir. Não era uma acusação direta, mas era um sussurro feito de gestos. O homem ouviu algo nas entrelinhas, e começou a me olhar com curiosidade. Em pouco tempo,
Pequenas vozes começaram a circular na rua, menos boatos, que nascem em portas abertas, e se espalham pelo vento. O segredo deixou de ser só meu. Cada peça que eu colocava no tabuleiro parecia, aos poucos, mover-se contra ela. A arrogância com que antes tratava os outros, agora, a fazia precavida. A sua fome por controle passava a ser motivo de isolamento. Isso me deu um presente inestimável. Tempo para organizar, tempo para pensar, tempo para escolher se iria derrubar uma vida, ou apenas arruinar a sua segurança. Foi nessa fase que a vingança começou a tomar forma mais concreta. Não a violência física imediata, mas a construção de uma falha na sua fortaleza. Eu roubei cartas, abri correspondências, observei quanto dinheiro ela guardava embaixo do colchão. Descobri que havia crimes pequenos no passado dela, menos discussões com parentes, dívidas não pagas, algumas fofocas que a gente não fala em voz alta. Chantai tudo. Não para o chantagear, ela por vingan, a egoísta, mas para ter uma alavanca, a chance de expor uma mulher, que até então, vivia com poder absoluto sobre minha vida, e, paralelamente, comecei a cuidar melhor de mim. Aprendi a esconder os sintomas, a neutralizar alguns efeitos com chá de ervas que comprei na feira, e com eletrólitos caseiros, que minha mãe, as escondidos, preparava e deixava na despensa. Foi a minha rede de apoio silenciosa. Com a força recuperada, voltei a tecer o meu plano com mais frieza. Eu era ainda a mesma menina, mas com olhos de quem aprendeu a contar as batidas do próprio destino. A maior lição daquele tempo foi entender que vingança não é só retaliar com violência, é recuperar a própria vida e devolver ao outro a sensação que ele impôs a você. A minha vingança inicial seria então uma lição. Mostrar a Dona Áurea que sua segurança também poderia ruir, que o controle que ela tanto ostentava não era absoluto, e eu estava preparada para agir, de forma que a casa inteira, menos que por tanto tempo me aprisionara, menos testemunhasse a virada. Havia um dia em que a dúvida se transforma em certeza de uma forma tão brutal, que passa a doer como um corte-objeto, limpo, profundo, impossível de negar. A minha certeza veio em uma tarde cinzenta, quando o vento batia nas janelas, e eu me sentia mais fraca do que costumava admitir. Não foi um único evento grandioso, foi a convergência de pequenos sinais, que juntos formaram a evidência inegável. Minhas notas mentais, os horários, as variações, os rastros, se alinharam e me revelaram aquilo que eu já desconfiava. Havia uma vontade consciente por trás de cada xícara. Quando a verdade se torna certa, ela traz consigo uma onda que tira o chão. Naquele momento, eu senti que meu corpo poderia ceder, e por um segundo o medo antigo, o mesmo que me fez aceitar o casamento, quase me venceu. Mas ao contrário do que acontecera antes, agora eu não era mais uma menina assustada. Eu era uma mulher, com memórias afiadas. E a memória tem poder de transformar um corpo ferido em instrumento de resistência. Decidi, naquele mesmo dia, que não bastava apenas ter provas escondidas em guardanapos e bilhetes. Eu precisava de algo que abalasse não só a confiança dela, mas tudo aquilo que a sustentava: o orgulho, a aparente razão, o poder que exercia sobre os outros. Eu queria que ela sentisse o que eu sentia em cada manhã, menos a incerteza de que uma refeição poderia ser a armadilha. Mas queria também que, ao perceber isso, alguém estivesse ali para confirmar a verdade. Porque vingança sem testemunhas é só vingança, e eu desejava que fosse justiça, mesmo que torta. Não posso descrever, nem quero descrever, o processo químico ou os modos pelos quais ela me envenenava menos. Isso seria ensinar a violência. O que posso dizer é que, certa noite, peguei uma falha no orgulho dela. Durante um almoço onde havia visitas da cidade, menos mulheres com bolsas de couro e conversas altas, Dona Áurea, convencida de sua superioridade, exibia-se, com modos e falas. Foi uma oportunidade. Só que eu não iria contra a vida dela com a mesma ferocidade que ela usara contra a minha. Em vez disso,
Decidi expor seu medo. Planejei uma cena que não precisava de mais nada além de verdade e de público. Convoquei, com sutileza, e como uma trama já descascada, a atenção dos que nos cercavam para o que eu sentia diariamente. No almoço comecei a mostrar sinais: a mão trêmula, a voz baixa, a recusa fingida do café. Mas não declamei acusações. Deixei que o comportamento dela menos os olhos que procuravam por uma desculpa, ou riso forcado, entregasse sua culpa. O que aconteceu depois foi a lenta erosão do seu reinado. Sussurros começaram a se formar à mesa, olhares que antes me ignoravam agora se voltavam para mim com curiosidade e descrença. E essa descrença tornou-se fermento. Quando a primeira pessoa importante, uma prima, distante, com influência na igreja da cidade, me perguntou em voz baixa se eu estava bem, eu respirei pela primeira vez em meses. Respondi com a verdade contida. Falei das enxaquecas que vinham sempre após o café da manhã, dos desmaios quase discretos, da sensação de que alguém brincava com minha vida. Não foi um choro sensacionalista, foi uma narrativa calma, firme, que vinha de quem já sofrera por longo tempo. Havia nas suas mãos a gentileza de quem quer acreditar. E aos poucos, um grupo se formou, pessoas que começaram a reparar, a perceber, e sobretudo, a perguntar. A reação de Dona Áurea foi um estrondo contido. Primeiro, incredulidade. Depois, raiva como uma onda concentrada. E por fim, um espasmo de medo. A mulher que havia usado o poder do silêncio para governar, agora, via sua autoridade ruir, sob o peso de perguntas que ela não poderia controlar. Procurou por explicações óbvias, remédios vencidos, alergias, fraqueza menos e eu, para ser justa comigo mesma, deixei que buscasse, deixei que suas tentativas de racionalizar a situação se enredassem com suas próprias mentiras. Houve um momento em que pensei em confessar tudo, meus planos, minhas notas, as provas que tinha amassadas no bolso, mas percebi que a confissão aberta podia ser usada contra mim. No fim, isso seria a mesma violência traduzida em palavras por quem quer manter a aparência. Em vez disso, optei por montar um espelho devolve-lhe a sensação de impotência e a urgência de explicação. Fui contida e fria, porque sabia que emoção exagerada me colocaria na posição que ela queria, menos a de uma mulher dramática, exagerada, pouco confiável. A minha estratégia não tinha como objetivo eliminar a vida dela. Não no início, mas ferir aquilo que a mantinha segura. E ferir a segurança de alguém é uma forma de justiça, quando essa pessoa transformou sua segurança em arma. Assim, uma rede de vizinhos, parentes e conhecidos começou a me enxergar com outros olhos. A certa altura, um farmacêutico local, que passava de vez em quando pela nossa rua, começou a notar que eu pedia menos remédios. Outra mulher, que visitava a casa por caridade, comentou com voz baixa que as refeições servidas sempre pareciam diferentes para mim. Cada peça movida no tabuleiro social facilitava o próximo passo. A exposição pública foi quando decidi usar a tradição da cidade contra a própria cidade. Naquele vilarejo, as notícias corriam, e quando uma história tocava na honra e na moral pública, havia um julgamento social tão inescapável quanto a própria morte. Chamei sem alarde duas pessoas que eu sabia que falavam com autoridade. Uma professora aposentada e a dona do mercadinho local, e contei a história com calma, pedindo que observassem. Não pedi que me defendessem menos, apenas que reparassem. Era um pedido de testemunha, not a maze. A partir daquele ponto, os encontros que antes eram indiferentes, passaram a ter duas leituras. Havia quem comentasse sem coragem, e quem, secretamente, me oferecesse um olhar de compreensão. Dona Áurea, que sempre havia andado com passos largos pela rua, agora caminhava curvada, como alguém que teme o alcance de uma sombra que não via antes. A tensão cresceu, e com ela, a minha própria culpa, porque ver alguém desmoronar menos ainda que merecido menos corrói qualquer alma. Havia noites em que chorava baixinho, pensando se a justiça que construía com paciência não me transformaria demasiadamente, mas algo dentro de mim
endurecido pela repetição do perigo, dizia que a sobrevivência justificava o meio. E então veio o confronto direto, não com gritos, não com agressões físicas, mas com um diálogo que tudo revelou. Numa manhã em que o sol parecia ameno e o vento trazia cheiros de terra molhada, sentei-me com ela na cozinha, de frente para o bule. Não levantei a voz. Falei em tom baixo e controlado. Usei as palavras como quem aponta um dedo num espelho. Mostrei que sabia, que havia entendido os porquês, menos a mistura de inveja, de rancor por ter perdido algo no passado, o desejo de poder sobre um corpo jovem. Falei de tudo o que eu sabia, sem detalhar o mal. Falei das emoções que a guiavam e deixei que a vergonha surtisse efeito. Dona Áurea reagiu com o que tinha. Negou, tentou manipular a conversa, disse que eu exagerava, que eram coisas da minha cabeça, mas quando mencionei a presença de testemunhas, quando citei nomes que a minha rede silenciosa já havia tocado, vi algo rachar em sua voz. Foi a primeira vez que a ouvi pedir desculpas, palavras pequenas, sufocadas, que saíram como quem tenta retirar algo preso na garganta. Não confiei de imediato. Não podia, mas senti que a maré havia mudado. A mulher que gostava de controlar o destino alheio, agora dependia do que outros pudessem dizer sobre ela. A Pearl Dolly. A dinâmica da casa se transformou. Eu não era mais invisível. A sombra do segredo havia saído do meu peito e caminhado para a boca das pessoas. A vingança, por ora, tinha tomado uma forma que me permitia retornar à vida. Eu ri, cozinhei, costurei, fui à feira com a cabeça erguida. A cada passo, reconquistava pedaços que me haviam sido roubados. Porém, no silêncio entre as paredes, eu sabia que a história ainda não terminara. Havia feridas abertas, e a justiça que eu procurava menos, por mais que tivesse começado a brotar menos, ainda exigia cuidados. A vingança tinha mostrado sua face mais poderosa. Não a destruição brutal, mas a recuperação paciente de uma vida, que por tanto tempo, fora negada. Houve um momento em que tudo o que eu havia urdido com paciência e medo, finalmente encontrou o coração do que desejava atingir. Não foi um gesto único de crueldade. Foi o acúmulo de pequenas exposições, de olhares que antes passavam em branco e passaram a pesar. De portas que se fecharam onde antes se abriam. Minha vingança tomou a forma de uma verdade mostrada em público, de uma reputação corroída lentamente, até que nada mais sustentasse a imagem rígida que ela construíra. No dia que escolhi para mover a peça final, a cidade estava com um calor seco que fazia a gente suar até os pensamentos. Eu lembro de vestir um vestido simples, daqueles que minha mãe costurou com cuidado. Queria parecer frágil, porque era assim que a maioria ainda me imaginava, menos uma moça que curtira a juventude cedo demais. Peguei com as mãos trêmulas as evidências que tinha reunido. Bilhetes, olhares anotados. O testemunho de vizinhas, que, receosas no início, agora tinham coragem de confirmar o que viam. Não levei nada perigoso. Levei apenas palavras e rostos que podiam dizer um mesmo que minha memória vinha repetindo. Sentei-me em frente à mulher que havia me alimentado com medo, e falei, alto o suficiente para que as visitas que ela recebera naquele dia pudessem ouvir. Não, usei a calma como se fosse lâmina menos afiada, silenciosa, impossível de negar. Contei as manhãs, uma a uma, sem detalhes técnicos. Falei das náuseas, dos desmaios, do gosto diferente que o café deixava na boca. Ao meu lado, as mulheres murmuravam, e um silêncio pesado se formou na sala. Foi ali, em plena luz do dia, que a casa virou tribunal. A reação dela foi instantânea, e de um desespero que me surpreendeu. Não era raiva agora, era pavor. Seus dedos tremiam. A voz sumiu. E aquela rigidez que antes a fazia ser temida, se transformou em escombros. Vi em seus olhos uma súbita percepção. Aquila Muher, que achara ter o domínio sobre tudo, viu pela primeira vez o efeito de seus atos, refletido na opinião dos outros. E quando o poder social se esfacela, o ser humano que se enraizou nele sente-se desamparado. As consequências foram rápidas. Conversas que antes se guardavam pelas costas,
passaram a ser faladas em encontros. Cartas que antes eram ignoradas, foram lidas por olhos críticos. A aparência de Dona Áurea começou a desmoronar. Pessoas que a respeitavam por anos, passaram a cochichar. Ela perdeu clientes de pequenos favores. Vizinhos que antes lhe pediam conselhos, passaram a evitar associações. A casa, que sempre foi um trono, virou uma ilha, mas como todo clímax, o meu não foi apenas externo. Dentro de mim, algo se quebrou. A satisfação fria de ver a queda veio acompanhada de um peso que eu não esperava. Ver alguém envelhecer sob o olhar acusador dos outros é, de certo modo, um tipo de violência. Por mais que ela tivesse começado, e por mais que merecesse, a cena que eu provoquei abriu uma ferida que não cicatrizaria, só com a troca de posições no poder. Eu havia escolhido arrancar a máscara dela, e a máscara caiu. Mas o rosto que restou era humano, frágil, e eu me peguei desejando, por instantes, não ter empurrado tanto. Os dias seguintes foram um desfile de pequenas tragédias. Dona Áurea, atordoada, começou a perder coisas que não a deixavam mais em paz. Cartas que sumiam, dinheiro que não fechava na conta, amizades que dissolviam. A cidade, implacável, gostava de provar que a justiça social podia ser devoradora. Houve momentos em que senti que a balança tinha se inclinado para um equilíbrio precário, onde eu recuperara a dignidade, mas com o custo de ver alguém quebrar. Em noites longas, chorei por isso. Perguntei-me se a vingança deveria mesmo ter esse preço. E então veio o dia em que ela não acordou. A notícia se espalhou como um vento seco. Dona Áurea fora encontrada sem vida em sua cama. Não houve mistério público sobre a causa. O corpo, já velho e castigado, cedera de forma que se dizia natural, para quem viveu muitas agruras. Para a ECD, foi um encerramento que parecia limpo demais. Para mim, foi uma fogueira de dúvidas. A primeira reação foi alívio. Uma sensação vergonhosa de liberdade, que me invadiu, e que eu tentei sufocar. Logo depois, o remorso veio, pesado como chumbo. No enterro, pessoas vieram com olhares diferentes. Alguns com culpa, outros com curiosidade. A maioria com alívio camuflado de prece. Os sussurros que priorizavam a verdade, que eu contar agora, flutuavam nos bancos, como fumaça. Havia quem me olhasse com reprovação silenciosa, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. E havia também aqueles silenciosos, que me apertavam a mão e diziam, baixinho, que eu fizera o que precisava ser feito. A casa dela, vazia agora, parecia maior do que era menos um relicário de segredos, que eu ajudara a revelar. Os meses que se seguiram forcaram-me a encarar as consequências de uma forma que nunca imaginei. A cidade continuou a girar. As pessoas refizeram rotas, e eu voltei a costurar as minhas roupas, a ir à feira, a tomar o sol na praça. A vida cotidiana retomou-se, mas com marcas. Eu ganhara algo. A paz de não temer mais o café da manhã, mas também perdi a inocência de acreditar que justiça e vingança tinham o mesmo valor. A maior perda, porém, foi a maneira como percebi minha própria alma. A vingança, que no começo parecia apenas um instrumento de sobrevivência, transforma-se em um espelho que me mostrou quem eu poderia ser, quando, ferida. Em algumas noites, ao tocar a xícara de café que ainda guardava como memória, pensei no que eu havia me tornado. A resposta era incômoda. Eu era às vezes uma mulher capaz de tirar o poder de outro, com a mesma frieza que um algoz usa, e isso me assustou. Por outro lado, houve também um aprendizado delicado. Quando alguém abusa da sua fragilidade, a retirada de sua dignidade é uma violência que precisa de reparação. Nem sempre a reparação vem limpa. Muitas vezes, ela passa por caminhos tortuosos. Aprendi que a justiça social pode ser lenta, e que às vezes, é preciso buscar proteção, não com ódio, mas com coragem de expor, com redes de apoio, e com a verdade compartilhada. A vingança me dera a possibilidade de respirar. E por isso mesmo, custou-me em paz interior. No silêncio que se abriu depois da tempestade, a minha vida tomou outras formas. Voltei a conversar com minha mãe, com mais frequência.
Visitei a igreja mais por conforto do que por fé. E comecei a ensinar crianças da rua a costurar, uma tarefa que me deu sentido e me devolveu pedaços de ternura que o passado quase me arrancara. A cada ponto, eu costurava também os retalhos de uma alma que precisou de tempo para cicatrizar, mas a cicatriz nunca sumiu. Às vezes, quando a noite abaixa e lembro do rosto de Dona Áurea, vejo nele não só a vítima que ela fizera, mas também a mulher que um dia foi ferida por outras coisas que também a moldaram. A história não permite simplificações eternas. Havia monstros em ambos os lados, e talvez o maior monstro seja o silêncio, que permite que o mal se perpetue. A vida depois da tempestade que eu chamei de vingança não voltou ao que parecia normal, porque normal não existia mais. Dona Áurea havia partido, a cidade havia absorvido sua queda, e eu, finalmente livre do medo constante de uma xícara de café, precisava encarar outro tipo de batalha. A reconstrução do meu próprio espírito, porque vingança, aprendi, pode ser libertadora, mas também deixa feridas silenciosas, que ninguém vê, que ardem nas noites frias, e fazem você questionar a própria humanidade. Nos primeiros meses, vivi uma estranha sensação de flutuação. As manhãs já não traziam cheiro de ameaça, mas traziam o peso da lembrança. A cada passo na rua, as pessoas olhavam de maneira diferente. Menos algumas com respeito, outras com curiosidade, ou até desprezo sutil. Eu percebia isso, mas tentava ignorar, porque o que restava era minha vida, minha história, e, sobretudo, a reconstrução da minha inocência perdida. Era como caminhar por um campo de neve. Cada passo deixava uma marca, e cada marca era um lembrete de onde eu estivera e do que sobrevivera. Minha relação com a comunidade mudou, lentamente, como se cada gesto precisasse ser provado antes de ser aceito. Pessoas que antes me olhavam com suspeita começaram a me convidar para ajudar em pequenos trabalhos, para acompanhar festas e reuniões. No início, eu recusei quase todos. O medo de que a curiosidade se transformasse em julgamento ainda era grande demais. Mas com o tempo, aprendi que não podia viver apenas na sombra do passado. Precisava reconstruir confiança, mesmo sabendo que ela seria sempre frágil. A costura voltou a ser minha terapia. Cada ponto que eu fazia nas roupas das crianças da rua era um ato de pacificação interna. Costurava não apenas tecidos, mas a minha própria história, tentando alinhar retalhos de memória e remendar a alma que carregava cicatrizes invisíveis. Ensinar meninas e meninos a trabalhar com a paciência que a vida não lhes deu, me trouxe algo que eu não podia comprar. Sentado, sentir que podia devolver algo bom ao mundo, mesmo com todo o peso do passado, começou a suavizar as noites silenciosas, onde antes apenas o remorso ecoava, e ainda assim, havia lembranças que me perseguiam. Às vezes, durante o entardecer, eu me pegava olhando para a cozinha antiga, agora vazia, limpa, como se nunca tivesse sido palco de minha infância roubada. Recordava cada manhã, cada olhar, cada gesto de ameaça que se disfarçava de rotina. E percebia que a vingança hembra eficaz, não apagar a dor, apenas transferira o peso. A tristeza de uma alma jovem, ferida por quem deveria cuidar dela, permaneça latente, como sombra, que não se dissipa com a luz do dia. Com o tempo, comecei a perceber pequenas oportunidades de redenção. Não podia desfazer o passado, mas podia agir no presente. Comecei a escrever cartas para pessoas da cidade, contando histórias de coragem e sobrevivência. Não para acusar, mas para ensinar. Histórias de como a vida, mesmo em circunstâncias hostis, pode ser enfrentada com paciência, astúcia e coragem. Algumas cartas eram lidas em reuniões, outras entregues pessoalmente. E em cada gesto havia um esforço silencioso de transformar minha dor em aprendizado. Um episódio marcou de maneira definitiva minha mudança. Uma jovem da vizinhança, que lembrava muito a mim mesma aos 16 anos, aproximou-se de mim chorando, contou sobre dificuldades familiares, sobre medo e desamparo. E eu ouvi. Lembrei-me das minhas manhãs cheias de perigo, e decidi agir diferente. Tomei suas mãos,
Ofereci palavras de conforto e estratégias para enfrentar seus medos. Foi ali que entendi que a vingança que vivera não precisava ser replicada, podia ser transformada em proteção, em cuidado. Essa jovem aos poucos tornou-se minha protegida, quase como uma filha que nunca tive. Ainda assim, a sombra de Dona Áurea permanecia, mas não mais como algo que me ameaçava fisicamente. Agora era memória, lembrança, história que precisava ser contada com cuidado. Ensinei à jovem e às crianças que é preciso observar, aprender e agir com inteligência diante da injustiça, mas sempre com consciência moral. Não se trata de vingança cega, trata-se de sobrevivência e justiça com limites. Cada ensinamento que passava era, também, um esforço de reconciliação interna. Aos poucos, os anos passaram, e com eles, o tempo trouxe suavidade. A cidade seguiu seu curso. Novas famílias se mudaram. Antigos rostos desapareceram. E eu continuei a minha rotina de costura, cuidado e ensino. A dor das manhãs envenenadas se transformou em memória e aprendizado. A vingança transformou-se em história contada com cuidado. E percebi finalmente que a verdadeira libertação não vinha de derrotar alguém, mas de aprender a existir plenamente após o trauma, sem que ele defina quem você é. Aos 70 anos, olho para trás e vejo aquela menina de 16 anos menos assustada, astuta, sobrevivente. Sinto orgulho, mas também tristeza. Orgulho por ter encontrado forças, tristeza por tudo o que foi perdido. E é por isso que digo, com a voz cansada de quem aprendeu a vida com violência e amor, que ninguém deveria passar por isso, sem apoio, sem amor e sem atenção. A vida ensina de maneira cruel, mas também concede oportunidades de reconstrução, e é nesse ponto que me permito oferecer o conselho que carrego comigo. Nunca subestime o poder da observação, da paciência e da coragem, mas acima de tudo, nunca deixe que o ódio transforme você em alguém que você não reconhece no espelho. A vingança pode trazer alívio momentâneo, mas a verdadeira vitória está em aprender, sobreviver e ensinar, porque o legado mais importante que podemos deixar é a sabedoria que evita que outros sofram como sofremos. Chegar aos 70 anos traz consigo uma estranha mistura de memória e silêncio. Olho para minha vida, para o caminho que percorri desde aquela manhã de 16 anos, e sinto tanto a dor, quanto a força que ela gerou. A vingança, que antes parecia o ponto culminante de tudo, agora é apenas uma lembrança gravada em cada rugo do meu rosto. Aprendi que a justiça pode ser lenta, que o ódio pode consumir, mas que a sobrevivência e o amor próprio são as maiores vitórias que alguém pode alcançar. Há dias em que ainda me recordo das manhãs em que o café vinha com perigo menos atenção, o medo, a força que precisei reunir apenas para respirar. E então penso na vida que seguiu depois disso, em como usei cada pedaço de minha inteligência, coragem e paciência para reconstruir minha história. Não se trata de glória, trata-se de sobrevivência, sobrevivência que veio acompanhada de aprendizagem. Cada erro, cada noite de desespero tornou-se combustível para criar algo que ninguém poderia tirar de mim, menos minha dignidade. A vingança, como tudo que é vivido com intensidade, deixou marcas profundas, mas aprendi a transformar essas marcas em sabedoria. Ensinei meninas e meninos a observar o mundo e se proteger, a não aceitar abusos calados. Mostrei que é possível enfrentar a injustiça com estratégia e paciência, mas também com consciência moral. Ensinar tornou-se minha forma de reparar o passado e criar um futuro melhor. Cada olhar de gratidão, cada sorriso de compreensão, me devolve pedaços da infância que me foram roubados. E ainda assim, não há vitória sem reflexão. Olho para minha vida com a clareza que os anos oferecem. A vingança não é um caminho que se deve trilhar levemente. É necessário cuidado, limites e, sobretudo, consciência. Se fosse possível voltar no tempo, talvez eu buscasse apoio. Talvez tivesse falado. Talvez tivesse encontrado formas de proteção antes que o medo
se tornasse parte do meu corpo. Mas como tudo na vida, aprendi que cada escolha, mesmo dolorosa, constrói a pessoa que você se torna. Hoje, quando preparo meu café, sem pressa, sem temor, sinto a liberdade em cada aroma que sobe da xícara. Respiro profundamente e percebo que cada manhã é uma oportunidade de recomeço, uma chance de valorizar a vida que me foi concedida. É nesse momento que a gratidão invade meu peito. Gratidão por ter sobrevivido, por ter aprendido, por poder ensinar. A memória do passado ainda vive em mim, mas não mais como ameaça, vive como ensinamento. E é nesse ponto que deixo minha mensagem, com a voz calma e firme de quem conheceu o pior e sobreviveu. Cuide da sua vida, observe os sinais, defenda-se com inteligência, mas nunca deixe que o ódio domine sua alma. A vingança pode dar alívio momentâneo, mas a paz verdadeira vem do aprendizado, da paciência e da força para reconstruir a própria história. Ensine, proteja, biba. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada com rancor. Use-a para criar, amar e transmitir sabedoria. No fim, a história que começou com medo e dor, terminou com compreensão e aprendizado. Cada cicatriz, cada lágrima, cada medo vencido, fez de mim quem sou hoje. Sobrevivi, aprendi e ensino. E é nesse legado que encontro a verdadeira vitória. O último café que bebo agora não carrega veneno. Carrega apenas a lembrança de que a vida é frágil, que a injustiça existe, mas que a coragem e a paciência podem transformar até o pior dos momentos em força, aprendizado e esperança.